Uhum. Boa tarde, gente. Hoje vamos discutir uma ideia. Assim, a gente ouve muito, assim, por exemplo, perfeito só Deus. Porém, está escrito na própria Bíblia que Deus se arrepende. Ele se arrependeu de ter criado a humanidade e mandou o dilúvio. Também, assim, está escrito no livro de Samuel que ele se arrependeu de ter feito Saul rei. Quem se arrepende? Alguém que erra. Como é que um ser perfeito vai cometer erros e se arrepender? Eu me arrependo dos erros que eu cometi. Todos nós cometemos erros, porque não somos perfeitos. Outra coisa que a gente também pode contestar essa ideia de um Deus perfeito. Como é que um ser perfeito não cometeria erros em seu planejamento? Tudo que ele criasse seria perfeito, mas ele criou os seres humanos imperfeitos. É claro que vai haver quem defenda que ele criou tudo para ser perfeito, mas que os culpados fomos nós com nossa desobediência, né? Adão e Eva lá atrás. Porém, vamos fazer uma pequena pergunta. Alguém perfeito como é que um ser perfeito, que seria também onisciente, criaria um anjo que depois se tornaria seu inimigo? Lúcifer, que depois se tornaria o diabo. Aí ele criou o Jardim do Éden, que seria o paraíso, que todos dizem que tudo era perfeito até o dia em que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Porém, como é que havia a serpente lá? Um animal enganador. Cadê a perfeição? Hein? Alguém perfeito não cometeria erros. E a gente vê, assim, alguém perfeito não cometeria erros. E a gente vê várias vezes que o Deus Javé do Antigo Testamento, ele se ira, ele manda matar, ele fica furioso. Ele tem várias características humanas. Um ser perfeito estaria além das imperfeições humanas. Eu vou depois fazer vários estudos, principalmente sobre as contradições bíblicas, porque os religiosos adoram dizer que se a gente quiser conhecer Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Uma vez eu mesma disse, olha, não dá para acreditar na Bíblia, ela foi escrita por homens. Aí ela disse, homens inspirados por Deus. Mas como um livro que se diz ser tão perfeito, é tão cheio de contradições. Outra coisa também, um ser perfeito não mudaria. Não mudaria, ele seria o mesmo hoje e sempre. Dizem, claro que dizem que Deus é o mesmo hoje e sempre. Só que como é que um Deus que no Antigo Testamento é tão furioso, tão implacável, depois se torna um Deus de amor? Um ser que é o mesmo hoje e sempre, a gente presume que ele é atemporal. A gente deveria prestar atenção nesses detalhes. Também deveríamos pensar, assim, sobre o fato dos crentes dizerem a sua interpretação está fora de contexto. A gente tem que considerar as pessoas daquela época. As pessoas daquela época eram atrasadas. Mas Deus não é atemporal? Ele não é perfeito? Ele não é onipotente? Ele não poderia dar entendimento àquela gente? Por que ele não deu? Por que ele não deu entendimento àquela gente? E daria para nós vivermos de acordo com as regras, principalmente do Antigo Testamento,
Por exemplo, de matar os homossexuais, de que uma mulher adúltera deve ser apedrejada até a morte. Aliás, quanto a questão da homossexualidade, é uma questão que merece ser debatida. Porque assim, né? Deus manda matar os homens, os cidadãos de Sodoma e Gomorra, porque lá os homens se deitavam com homens. A homossexualidade na lei mosaica é punida com a morte. Agora, estranhamente, também há a história do rei Davi com Jonatas, que é uma história que realmente dá margem a dúvidas. Como é que Deus não aprova a homossexualidade e, estranhamente, não faz nada em relação a Davi e Jonatas? Que ser perfeito é esse? Que muda tanto, que é instável, que é tão implacável. Mas as pessoas dizem, ele é o mesmo hoje e sempre, mas ele não é. Ele muda, ele é instável. Alguém tão perfeito não mudaria. Mas não, né? Os crentes vão dar a desculpa de que as pessoas daquele tempo não tinham entendimento. E por que ele não deu entendimento àquelas pessoas? Vamos pensar. Boa tarde.